Vamos fazer uma exortação em João, capítulo 8, a partir do versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram até Jesus uma mulher surpreendida em adultério. A forçaram a ficar em pé no meio de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Sendo assim, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, o que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Então Jesus se levantou e, não vendo ninguém mais, além da mulher, disse para ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Quem te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus, nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Esse texto é claro que Jesus quebrou um princípio da lei que antes existia entre os judeus e que, por misericórdia, na época, Deus permitiu que fosse assim. Toda mulher que fosse apanhada em adultério seria apedrejada. Essa lei existia realmente, mas o povo tinha outra mente, outra maneira de agir e pensar. Jesus veio para implantar o perdão, a misericórdia, uma nova chance. E Jesus estava seguindo essa linha da paz. Porém, pessoas que sempre estavam cercando Cristo para questioná-lo, para corrigi-lo, tentar ver um erro em Cristo, queriam corrigir, queriam ver um erro, mas não conseguiam encontrar. Até que pegaram esta mulher em adultério e levaram diante de Cristo e disseram: Moisés nos ensinou a matá-la com pedras. E o que tu dizes? Como quem eles queriam, na verdade, era confrontar Jesus com Moisés. E se Jesus não concordasse, Jesus estava indo contra Moisés, e na verdade contra Deus, que Deus ensinou Moisés. Mas Jesus estava ampliando a visão e o conhecimento. A resposta de Jesus foi única. Nunca antes alguém tinha feito isso. Pelo menos eu não tenho conhecimento. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Quer dizer, só um justo, plenamente justo e santificado, esse tem o direito de ser o acusador, ou pelo menos o juiz da causa, aquele que dará a sentença. E novamente ele voltou a escrever na terra. E o curioso é que Jesus não falou mais nada. As próprias consciências daquelas pessoas foram incomodando por um, ou uma por uma. E todos foram se retirando, começando pelos mais velhos, até o último. Então todos saíram porque suas próprias consciências mostraram que eles eram pecadores e que eles não estavam tão limpos ou santificados para tirar ou serem promotores daquela vida. Jesus, quando pergunta para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Ela fala: então, ninguém te condenou? Ela disse: não, ninguém. Nem eu te condeno. Lembrando que ali Jesus tinha autoridade para julgá-la e condená-la se for necessário. Jesus não fez isso porque não é este o princípio de Cristo. Jesus tem nos ensinado a observarmos nossos próprios erros, sermos avaliadores ou juízes de nós mesmos, olharmos os nossos erros e nos colocarmos diante dele, diante do Senhor, requerendo, buscando e alcançando o perdão que vem dele. Eu me sinto perdoado.
Enquanto eu não tive um acerto com Cristo Jesus, eu ainda me sentia culpado. Não que eu não seja pecador, mas eu não me acho culpado enquanto eu ando em contrição, buscando a obediência do Evangelho de Cristo. Cada vez mais vamos nos aperfeiçoando neste caminho. Ele não é imediato, porque de quando em quando estamos errando. Mas o perdão é certo e fiel e vem para todo aquele que se humilha. Aquele que pede, reconhece os seus próprios erros, este não vai ficar perdendo tanto tempo olhando para o erro dos outros. É muito fácil, meus irmãos, minhas irmãs, é muito fácil a gente olhar para o erro dos outros. Isso até nos consola. Por um momento emocional, a gente não carrega e não sente o peso dos nossos próprios erros. Mas não foi assim que o Senhor nos ensinou. Pare de acusar e olhe para si mesmo. Coloque um espelho emocional diante de si e veja-se. Observe os teus próprios erros. Porque se você está acusando aqueles que pecaram, veja você mesmo que pecou. E se aqueles precisam de perdão, e precisam, nós todos precisamos. Ninguém escapa disso. Então é a posição que eu me coloco. Eu quero viver na acusação, acusando e sendo acusado, ou eu quero viver no perdão, perdoando e sendo perdoado? Porque este é o princípio de Cristo Jesus. Perdoa e vos será perdoado. Quem julga o pecado do pecador somos nós, não sejamos os acusadores ou promotores. Quem julga e fará o juízo é o Senhor. Vamos colocar na mão de Deus o pecado dos outros, porque erro tem em todos os cantos. Mas nós podemos mudar isto perdoando. E também sendo perdoado, porque este é o alvo maior. Eu não quero ficar acusando pessoas, eu quero ser perdoado. Eu não quero carregar a culpa dentro de mim mesmo. Algumas pessoas que têm tantas culpas, tantos pecados, que nem percebem mais isso, estão cauterizados. Esses são os extremos. De tudo observamos um pouco, mas eu aprendi algo. Olhe no espelho diante do Senhor e Ele vai mostrar os teus próprios pecados. Busque o perdão e a paz em Cristo Jesus. E olhe com mais misericórdia para o erro do irmão. E o pecado e a correção virá do Senhor, porque Ele é o juiz de todos nós. Não sejamos nós os acusadores, porque o que tem de promotores e acusadores é um número muito grande. Não precisamos nós sermos também esses acusadores. Vamos ser os perdoadores, aqueles que amenizam a dor, suavizam o mal-estar e apresentamos a paz. Que o Senhor assim nos abençoe em nome de Jesus.